distanciamento social, como, por exemplo, a questão também do uso de máscara, né? Da troca também do uso de máscara, que eu vou estar abordando aqui nessa palestra hoje, que é extremamente fundamental essa questão da troca. Não basta usar somente uma máscara o dia todo, essa máscara precisa ser trocada, certo? Então, algumas formas de transmissão que às vezes acabam se passando, né, pela gente, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, ok? Pode passar, Ricardo, para o próximo slide aí. Só um momento. Todo mundo está acompanhando no mesmo ritmo aí? Tá todo mundo na tela transmissão da Covid ou tem alguém que está visualizando outra coisa? Para mim ainda está no slide inicial. Também, tá bugado. Tá bugado. Ricardo, faça assim, Ricardo, ó. Ah, Você tira ele novamente e coloca. certo, vou interromper aqui a transmissão aqui. Certo. Vou lá para vocês. Pronto, até no início eu não estava gravando, disse que ia gravar, mas comecei a gravar do meio. Mas tudo bem. Não, eu posso começar de novo, não tem nada a ver, de modo bem sucinto. Beleza. Então, para que todos possam acompanhar. Melhor ainda. Então, vamos colocar aqui. Se surgir qualquer problema, aí vocês podem avisar aí, certo? Certo. Deixa eu colocar aqui. Ver se eu consigo colocar só a tela dele. Na janela aqui. Ver se ficou para todo mundo essa parte aí. Vou voltar na introdução. Pronto, introdução. Certo? Passe aí para mim, por favor, novamente. Volte. Voltar aqui. Sim. Ah, pronto, perfeito. Agora está acompanhando, né? Beleza. Inicie a gravação, Ricardo. Pode iniciar. Pronto. Todo mundo está vendo o slide? Já está gravando. Sim. Pronto, perfeito, perfeito, perfeito. Pronto. Vamos lá, vamos começar, né? Ricardo, pode passar essa parte aí do começo. Vamos colocar da introdução. Como eu iria falando aqui para vocês, é um vírus, só repetindo, recapitulando, certo? É um vírus, né? Que aconteceu assim de uma forma extraordinária, que espalhou-se por diversos continentes, atingindo aí diversos países. E esse surto de pneumonia de causa desconhecida, que não respondia às terapêuticas convencionais na China, alertou, né, as autoridades sanitárias. E o que será esse novo vírus? O que será isso? E esse vírus, ele se espalhou rapidamente, né? O modo de transmissão dele foi muito rápido e acabou infectando diversas outras pessoas e ocasionando aí diversos óbitos, o que levou a ser declarada como uma pandemia, né? Pandemia é algo que é mundial, atinge diversos continentes, né? O que levou a ser declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, certo? Pode passar, Ricardo, aí para mim, por favor. Como eu ia explicando aqui para vocês, o coronavírus, ele é um tipo de vírus que ele é semelhante a uma coroa. Por isso esse nome, dar-se-á esse nome, corona, né? Porque ele tem um formato de uma coroa e ele pertence ali à família Coronaviridae, certo? Eu tenho diversos tipos de coronavírus. Alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus. E esse coronavírus, ele é causado principalmente pelo alfa e pelo beta coronavírus, certo? Vamos passar aí para o próximo slide. E como eu ia falando aqui, o modo de transmissão, né? A transmissão, ela se dá por gotículas que ficam aerossuspensas no ar, ao tossir, espirrar, falar, né? E essas pessoas, né, infectadas acabam transmitindo para outras pessoas sadias. Por quê? Porque essas pessoas sadias acabam inalando, né, essas partículas e se contaminando pelo Covid-19. Por isso é obrigatório o uso de máscara, né? O uso de máscara tornou-se obrigatório em diversos estabelecimentos de saúde e ainda até hoje o uso de máscara também é obrigatório, certo? Pode passar, Ricardo, esse slide aí. Pronto, ótimo. Aqui eu trouxe algumas imagens referentes, né,
a resistência do vírus em diversos locais, né? Em diferentes locais. Por exemplo, num plástico, numa cadeira de uma escola, esse vírus pode ficar em torno ali de 5 dias, né? Suponhamos que uma pessoa espirrou, essas gotículas, ela caiu ali numa cadeira, né? Cadeira de escolar mesmo. E esse vírus ele pode ficar ali até 5 dias, certo? Existem estudos que dizem que até 3, até 2. Então, isso é muito relativo, certo? Pode ter diversas informações em relação a isso. Mas que o vírus fica ali, um determinado tempo ele fica, certo? No papel fica em torno de 4 a 5 dias, né? No vidro, 4 dias. Na madeira, 4 dias. No aço, 48 horas. Nas luvas cirúrgicas, né? 8 horas. E no alumínio, em torno de 2 a 8 horas. Então, é um vírus resistente, né? Que fica ali naquele determinado local. Por exemplo, uma pessoa infectada, eu estou infectado, suponhamos, né? Estou infectado. Espiei, coloquei minha mão. Aí topei minha mão contaminada em uma cadeira. Ou então em uma superfície de vírus. Em uma superfície de vidro, desculpa. E outra pessoa chegou ali e tocou novamente naquela determinada superfície. Então aí, né, essa pessoa, se ela levar essa mão contaminada até as vias aéreas superiores, essa pessoa acaba aí sendo infectada pelo coronavírus. Por isso é importante o uso de máscara, porque se essa pessoa levar a sua mão até, né, as vias aéreas superiores, né, até o seu nariz, ou então até o seu olho, o que é que acontece? A pessoa de máscara não vai, né? Tem a proteção ali da máscara ainda, e ela pode, futuramente, estar limpando a mão com álcool a 70%. Vamos lá, Ricardo? Pronto. Ó, esse slide aqui, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele apresenta alguns principais sinais e sintomas da COVID. Sinais e sintomas da COVID, eles são relativos, certo? Eu não posso dizer que aquela pessoa que teve COVID, ela vai sentir aqueles mesmos sinais e sintomas de uma pessoa que já teve anteriormente. Não, porque o que é que acontece? Meu organismo é diferente do seu organismo, o organismo do seu professor é diferente do seu organismo, o organismo do seu coleguinha é diferente do seu organismo. Todo organismo, ele tem uma resposta imunológica, certo? E o que é que acontece diante disso, professor? Professor, o que é que acontece diante disso? Nem sempre você vai ter os mesmos sinais e sintomas que seu vizinho teve, que sua mãe teve, que seu irmão teve, que sua tia teve. Né? Os sinais e sintomas são muito relativos. Então, em um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, né, a febre, né, ela apresentou aí como 88% dos casos. Então, 88% dos casos de pessoas que contraíram o Covid tiveram febre, certo? A tosse seca, aquela tosse que é sem catarro, né, aquela tosse bem seca mesmo. 68% desse estudo, né, representou um dos sinais e sintomas. A fadiga, o que é fadiga, John? É o cansaço, aquela pessoa que está cansadinha, né? Ela está com fadiga, representou 38% nesse estudo. Tosse com catarro, espesso, aquele catarro, né? Ela representou 33% dos casos, né? Falta de ar, é muito relativo também, né? Apresentou 19% de casos nesses estudos. Dor articular. O que é dor articular? Dor nas articulações. Né? Nos dedos aqui eu tenho articulações. No meu punho aqui eu tenho articulações. E se aparece uma dorzinha aqui incomodando esse determinado local, isso significa que tem uma dor nas articulações. Representou 15% dos casos. Dor de cabeça, que é a cefaleia, representou 14% dos casos. E arrepios representou 11% dos casos. Certo, pessoal? Então, o que é que acontece? Aqui foi um estudo realizado em uma determinada população. Peguei uma determinada população que teve Covid e pesquisei quais os sinais e sintomas que essas pessoas desencadearam. E, a partir dali, gerei uma determinada porcentagem. Isso daqui é muito relativo. Por quê? Porque nem todo mundo vai sentir, né, somente todos os sinais e sintomas que estão aqui presentes. Tem algumas pessoas que vão sentir dor de cabeça, tem algumas pessoas que vão sentir febre, outras vão ter tosse seca, outras vão ter falta de ar e, consequentemente, essas pessoas podem ser entubadas, né, se esse agravo de falta de ar ainda ele piorar ao decorrer do caso. Certo? Então, basicamente isso. Vamos prosseguir aí? Pronto. Sinais e sintomas mais comuns. A febre,
tosse e dificuldade de respirar, que é a questão da falta de ar, certo? Esses são os sinais e sintomas mais comuns das pessoas que vieram a ter Covid-19. Eu tenho febre também, tenho calafrios, tosse e dificuldade respiratória. E eu tenho também a questão da hiposmia. John, o que é hiposmia? Eu nunca ouvi falar sobre esse termo. Hiposmia é a perda do olfato ou gosto, do cheiro, do sabor, né? Pessoas que tiveram Covid, se vocês quiserem, você pode até estar realizando uma pesquisa. Ah, minha vizinha teve Covid. Aí você vai lá e pergunta a ela, vizinha, você perdeu o gosto, a falta do, não sentiu o gosto da comida, né? Você perdeu o olfato, né? O cheiro, não conseguia sentir o cheiro da comida, o cheiro de uma determinada substância, o cheiro de uma fruta, o cheiro de um feijão. Ah, perdi. Vocês vão constatar muito isso, entendeu? Isso chama hiposmia, perda do gosto ou olfato, né? Que muitas pessoas que tiveram Covid-19 desencadearam esse sinal e sintoma. Posso ter também dor de garganta, uma corizazinha, né? Dor de cabeça, que é a cefaleia, e posso ter também aí, futuramente, a questão da diarreia. É quando o quadro clínico ele se agrava um pouco mais. Aí o vírus ele acaba atingindo o sistema gastrointestinal e, consequentemente, o paciente vem a ter aí diarreia. Vamos lá? Outra coisa que também é extremamente importante. Muita gente me procura sobre período de incubação. O que significa o período de incubação? Até os alunos, né? Os alunos questionam, professor, o que significa período de incubação? O que é período de incubação? Período de incubação é o seguinte, ó. A partir do momento em que eu fui infectado pelo vírus, até o momento dos primeiros sinais e sintomas, esse intervalo aqui, a partir do momento que eu peguei o vírus, até os primeiros sinais e sintomas, esse intervalo aqui é chamado de período de incubação. E a Covid, ela tem um período de incubação aí de 1 a 14 dias, certo? Segundo a Organização Mundial da Saúde. E a média aí é 5 dias. Eu posso pegar a Covid, posso ficar assintomático, não sentir sinal e sintoma nenhum. Só vou desencadear aqueles sinais e sintomas que já foram anteriormente falados aqui para vocês, depois de 14 dias. É muito relativo. Às vezes eu desencadeio, né? Peguei o vírus hoje, eu desencadeio aí os sinais e sintomas, os primeiros sinais e sintomas, com dificuldade respiratória, tosse seca, febre, fadiga, né? Aquele cansaço, em média em torno de 5 dias, certo? Então, esse período, a partir do momento que eu fui infectado pelo vírus até os primeiros sinais e sintomas, é chamado de período de incubação. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos interagir um pouco? Eu. Aqui. Pode falar. Como é seu nome? Júlio Soares. Júlio Soares. Tudo bom, Júlio? Júlio, quantos anos você tem? 14. 14. Vamos lá, Júlio. Parabéns pela iniciativa, viu? Pode perguntar. E tô sabendo aí que tá tendo essas variantes do vírus aí referente aos animais domésticos. Pode ter uma variante perigosa para eles? Isso. O que é que acontece? Já tem algumas variantes no nosso Brasil, certo? No nosso país, que estão preocupando, né, as autoridades sanitárias, autoridades de saúde. Essas variantes, como é que eu posso dizer para você? Eu tenho o vírus, e esse vírus, ele sofre algum tipo de mutação, certo? Ele acaba sofrendo algum tipo de mutação, né, se transformando de uma maneira totalmente diferente. Aí isso é chamado de variante, né? Eu tenho um agravamento ainda. Então, aquele vírus, ele se torna, digamos assim, não tem um Power Ranger? Quando ele morfe, ele não se transforma no Megazord, não é isso? Então, digamos que esse vírus se transforma no Megazord, bem forte. Então, o que é que acontece? Isso acaba sendo um problema de saúde pública mundial, né? Porque aí eu vou precisar não só de um tipo de vacina, mas de outro tipo de vacina, então outro determinado medicamento, que nós sabemos que não tem medicamento, né, até o momento, para combater essa variante. E tem a questão do animal também, pode sim desencadear essa variante em animais, certo? Respondido sua pergunta? Ok? Pronto. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu, Sim. Mariana, é isso? Marina. Marina? Marina, quantos anos você tem, Marina? Eu tenho 12. Pode perguntar, Marina.
Eu quero saber se fumar aumenta o risco da forma grave de coronavírus. Fumar com... Repita para mim, por favor. Fumar aumenta o risco da forma grave de coronavírus? Fumar. Ah, entendi, perfeito. O que é que acontece, Marina? Olha, uma pessoa que ela é fumante, né? Eu tenho sim um risco aí, né? Não aumenta o risco de transmissão de coronavírus, né? Por quê? Não, desculpa. Aumenta sim o risco de transmissão de coronavírus. Porque imagine você, se uma pessoa ela está infectada pelo Covid, eu mostrei em uma das imagens anteriores o seguinte, que uma pessoa quando espirra, partículas fica aerossuspensa no ar. E se outra pessoa passar por ali, ela acaba se contaminando, certo? O que é que acontece até o momento? Se uma pessoa está fumando, né, a outra pessoa que está passando ali, né, por mais perto que esteja, não esteja usando máscara, né, essa pessoa acabar inalando essas gotículas, né, de salivas, digamos assim, essas gotículas, né, porque gotículas ficam aerossuspensas. Essa pessoa que está fumando, se ela estiver infectada, ela transmite também um vírus para outra pessoa. Então, o cigarro também é um fator de risco. Mas o que é que acontece? A sua pergunta é o seguinte: se fumar, né, é um risco para a Covid-19. Se uma pessoa fuma, ela já tem um pulmão debilitado, né? O pulmão, acho que vocês já viram um pulmão de um fumante, né? Vocês já pesquisaram em relação a isso, acredito eu, né? O que é que acontece? Essa pessoa ela tem um pulmão debilitado. Suponhamos que essa pessoa que é fumante, ela venha a ter coronavírus. Ela pega Covid, né? E aí, lembra que eu falei para vocês anteriormente que um dos principais sinais e sintomas da Covid é a dificuldade respiratória? Então, veja, o pulmão dela já está comprometido, certo? Por quê? Porque ela já é fumante, então já é um fator de risco. Ela teve Covid, está com dificuldade respiratória, então o pulmão dela vai ter que trabalhar mais ainda para suprir a necessidade do organismo, certo? E, consequentemente, aí eu tenho, né, o agravamento ainda piora mais desse quadro clínico desse paciente. Então, o tabagismo também é um fator de risco. Não estou dizendo que o tabagismo vai pegar coronavírus, não vai pegar, certo? Não vai pegar, mas o tabagismo é um fator de risco, né, para pessoas aí que possa vir a ter Covid. Por quê? Porque o vírus, ele agrava o seu pulmão, né? E ele está ali se multiplicando no seu pulmão, ele atinge o seu sistema respiratório. E se essa pessoa precisar de um oxigênio, o pulmão dela vai precisar trabalhar mais ainda. Por quê? Porque já está comprometido pelo tabagismo. Entendeu? Aí, consequentemente, eu posso ter o agravamento ainda desse caso. Respondido, Marina, sua dúvida? Obrigada. Nada. Pessoal, vou adiantar aqui, né? Posteriormente, eu abro também para as dúvidas, certo? Para perguntas. Pode passar, Ricardo, aí para mim, por favor? Medidas de controle e prevenção, né, da Covid-19. Acredito que todos vocês já ouviram falar, né? O uso de máscara. Se as aulas voltarem, né, digamos assim, né, a gente espera que volte, mas com esse aumento, né, não tem como voltar nesse determinado momento agora. Mas o que é que acontece? A gente vai passar por um período muito longo até que toda vacinação em massa seja feita. Então, o uso de máscara, mesmo após vacinado, é preciso, certo? Então, se as aulas voltarem em um período assim, né, em um futuro mais próximo, digamos assim, né, vai ser sim obrigatório o uso de máscara nas escolas, certo? Para evitar a transmissão da Covid. O distanciamento social também, ele vai sim entrar também nessa questão, né? É necessário respeitar ali pelo menos o distanciamento de 1,5 metro, né? E tem a questão aí da temperatura, né? Quando os alunos forem entrar na escola, isso daí já é uma questão da escola, certo? Para aferir a temperatura do aluno. Mas mesmo com a vacinação em massa, nós precisaremos manter todas as medidas de prevenção da Covid-19, certo? Higienização das mãos, uso de máscara, evitar aglomeração e também a questão do distanciamento social. Por favor, Ricardo. Pronto. A questão do distanciamento social, né? Porque, John, eu tenho aí a questão
das aulas remotas? Justamente para isso, né? Para evitar aglomeração, né? Porque imaginem vocês, eu sei que vocês estão agora numa nova realidade, então é difícil, né? As aulas remotas, diferente do presencial, gostava do presencial, abraçar meus amigos. Então, se tudo isso voltar, né? Antes como era? Abraçava meus amigos, ia para a escola, beijava todo mundo, saía para o intervalo, para o recreio, que no meu tempo era recreio, não era intervalo. E o que é que acontece? Tinha tudo isso. Então, o meio remoto ele veio justamente para essa questão, para respeitar a questão do distanciamento físico, né? Distanciamento aí dos alunos e dos diversos outros profissionais também que estão utilizando esses meios remotos de trabalho para evitar esse distanciamento social. Na questão do distanciamento social, é necessário, sim, ter uma limitação de ocupação entre os espaços e ambientes, né? Respeitar a questão de 1,5 metro. Porque, John, muitas pessoas, quando está em fila na casa lotérica, tem um xizinho no chão, porque é justamente por isso, para respeitar a questão do distanciamento social. John, por que hoje em dia está sendo tudo realizado por agendamento? Justamente por isso, porque se eu tiver um monte de pessoas indo em um determinado local, essas pessoas elas vão aglomerar e não vão respeitar o distanciamento social. Então, a questão do agendamento de horário, distribuição de horário, né, entre os espaços, demarcações entre os lugares, respeitando aí a questão de 1,5 metro de distância, né, é tudo isso para respeitar o distanciamento social, para nós aí não vir a ter Covid-19. Pode passar. Uma coisa que é interessante, foque aqui nesse slide todo mundo. Foque aqui nesse slide todo mundo, por favor. Preste atenção. Eu coloquei uma imagenzinha aqui, eu respondo já, viu, Raquel? O que é que acontece? Eu coloquei uma imagenzinha aqui para mostrar para vocês, na prática, como é esse risco. Veja que na primeira imagem, logo em cima, tem o seguinte. Eu tenho duas pessoas que não estão usando máscara e elas estão falando. Veja, ela não está respeitando o distanciamento social, elas estão falando muito próximo. Então, veja a questão do vírus. O vírus ficando aerossuspensas, partículas aerossuspensas. Então, o risco aí é muito alto. É baixo, John? Não. É médio, John? Não. É muito alto. Se eu tenho duas pessoas conversando sem máscara e não estando aí no distanciamento de 1,5 metro, certo? Na segunda imagem aí, eu tenho uma pessoa conversando, veja que tem um monte de partículas aerossuspensas no ar, e ao lado dela tem uma pessoa usando máscara, mas não está respeitando o distanciamento social. Então, eu tenho aí também a questão do risco alto. Não é muito alto, é alto, certo? Porque uma está usando máscara, a outra não. Mas não estão respeitando o distanciamento social. Agora, se eu tiver duas pessoas, na terceira imagem aí, se eu tiver duas pessoas, todas as duas usando máscara, e elas estiverem conversando e não respeitando aí a questão de 1,5 metro, então eu tenho um risco baixo, certo? Mesmo assim eu tenho risco. John, mesmo se as duas pessoas estiverem usando máscara, sim, mesmo se as duas pessoas estiverem usando máscara, eu tenho um risco baixo, certo? Por quê? Porque ela não está respeitando o distanciamento social de 1,5 metro, certo? De no mínimo aí 1 metro. Agora veja, se eu tiver uma pessoa, como tem aí mais de 1 metro, todas as duas usando máscara e respeitando o distanciamento de 1 metro para dialogar entre elas. Então, eu tenho um risco muito baixo, certo? Muito baixo. O risco é muito baixo aqui de contrair a Covid. Agora, se eu tiver uma pessoa em uma casa, em um determinado local, ou então em uma determinada porta, né? Mesmo que ela não esteja de máscara, e a outra pessoa, de longe, bem de longe mesmo, falando como mostra aí na casinha, não tem nenhum risco, certo? Mesmo que ela não esteja de máscara, sim. Porque, por exemplo, se você fala da porta da sua casa, para o vizinho que está do outro lado da rua, a partícula de coronavírus não vai chegar até ali, certo? Então, eu tenho quase nenhum risco aí, nessa questão. Pode prosseguir, Carlos, por favor. Outra questão, Ricardo?
Ricardo, conseguiu aí? Pronto, perfeito. Vamos lá. Outra questão também que envolve situações de maior risco, né? Por exemplo, se eu estiver com a linha aí de 15 minutos. Veja que eu coloquei uma pessoa como se estivesse jorrando ar de distância. Então, veja que se essa vizinha minha estiver infectada pela Covid, eu tenho um risco alerta, os familiares também, prolongado. A questão do transporte também. Se a pessoa não estiver usando máscara, ou, consequentemente, ela tocar em um determinado local e levar essa mão até as suas vias aéreas, até o seu nariz, até o seu olho, coçar o seu olho, tem um risco grande também. Então, por isso que é necessário o uso de máscara, certo? Vamos prosseguir. Ambientes de uso comum. Por exemplo, até em casa mesmo, né? Eu tenho que aumentar a frequência de limpeza, certo? Por quê? Porque às vezes eu posso receber um familiar meu, né? Que não é o recomendado, mas que um familiar vai me visitar na minha casa, né? Ele chega ali de máscara, tudo, respeito ao distanciamento social, mas aí se ele toca em uma determinada coisa, né? E esse familiar está infectado pela Covid, depois você vai lá e toca novamente. E leva isso, consequentemente, até a narina. Então, você acaba transmitindo, sendo infectado pelo vírus aí. Então, é necessário aumentar a frequência, né, desses ambientes de limpeza, aumentar a frequência de limpeza desses ambientes, né, privilegiar a ventilação natural, evitar ambientes climatizados, porque quando tem ali um ar-condicionado em determinado local, por mais no escritório, por exemplo, ou então em um consultório, né, tem um ar-condicionado ali, né, querendo ou não, por mais que estejam pessoas ali naquele determinado local que estejam usando máscara, se alguma das pessoas espirrou ali, né, essas partículas elas podem sim ficar suspensas circulando nesse ar, nesse ambiente climatizado, certo? Tem a questão, por exemplo, ambientes de uso comum, a questão dos bebedouros, né? Principalmente nas escolas aí. É necessário, né, ser retirado e usar somente copos descartáveis para a gente evitar estar tocando ali no bebedouro com a boca, certo? Pode prosseguir? Aqui está algumas imagens de alguns alunos, né? Que é necessário também, mostrando que é necessário também a higienização das mãos, certo? Não é só limpar a mão com álcool, não, certo? Professor, já estou falando, professor, John, se a minha mão estiver suja, vou limpar com álcool. Não, você vai lavar com água e sabão, normal, certo? Aí, para não estar toda hora lavando com água e sabão, a gente utiliza o álcool a 70%, ok? Pode prosseguir? Vou mostrar aqui para vocês, nesse slide, uma questão importante, que muitas pessoas tiram dúvidas em relação à higienização das mãos. Veja aqui comigo, ó. A higienização das mãos, ela tem que ser frequente, certo? Ela tem que ser frequente, tem que aumentar a higienização das mãos, a frequência de higienização das mãos. Eu tenho que utilizar álcool a 70%, né? Caso não tenha um banheiro disponível, uma pia disponível para estar ali higienizando essas mãos, pelo menos a cada duas horas, a cada momento que a mão estiver suja, certo? Eu utilizo o álcool a 70%. É necessário também evitar tocar em superfícies, como, por exemplo, corrimão. Se você, né, digamos assim, na Caixa Econômica Federal, certo? Tem aqueles corrimão ali, quem é de Buquim, né? Vocês são daqui de Buquim, tem aquele corrimão ali. Vou lá na Caixa Econômica Federal, toco naquele corrimão. Vai saber se uma pessoa com Covid não já tinha tocado ali? E se você levar essa mão até o seu nariz, coçar o seu nariz assim? Porque tem gente que tem costume, né? Coçar o nariz, coçar o olho, né? Quando coloca máscara, fica com aquela agonia, aí tira, aí coça o nariz, né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso, certo, pessoal? Lembre-se, quando vocês forem, né, sair em um determinado local, não vá sair tocando em tudo não, porque você não sabe quem foi que tocou ali anteriormente, ok? É necessário também evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como, por exemplo, escova de dente, né? Digamos assim, alguns objetos mesmo de uso pessoal individual, certo? Evitar tocar na boca, olhos, né? E no nariz. Por quê? Porque essa questão é extremamente importante. Eu vou no supermercado, vou pegar uma cestinha, vou fazer umas compras, certo? Tô de máscara, vou fazer uma compra.
Chego lá, vai que aquela cesta esteja infectada, né? O vírus está na minha mão, ó, tá na minha mão. O que é que acontece? Vou passar o dinheiro. Posso passar esse vírus para a mulher do caixa também. Então tem tudo isso. Por isso é necessário andar com um álcoolzinho para toda hora estar aí, higienizando as mãos, certo? Aí suponhamos que eu pegue essa cestinha, ela esteja infectada, que eu não consigo enxergar o vírus. Eu não sei quem consegue. Algum de vocês consegue? Porque eu não consigo. Aí o que acontece? Pego o infector, né? Passei o dinheiro para a mulher do caixa. Esse dinheiro provavelmente pode estar infectado, porque eu peguei, né? Topei na minha roupa para pegar o dinheiro, topei na minha carteira também se infectou. Aí então veja a consequência. Então é necessário que, né? Não sei se eu peguei no Covid, né? Porque a gente não vai saber. Se a gente soubesse, a gente prevenia a doença. O que é necessário? Cheguei em casa, pego, não levei algo para a rua para fazer as compras, que o recomendado é levar. Não levei o álcool. Chego em casa, pego, limpo as minhas mãos, higienizo as minhas mãos com álcool a 70%. Pego aquela roupa, coloco em um local separado, né? E eu falo também, principalmente para os pais aí, né, a questão da carteira. Tem aquelas carteiras que é de couro, passa um álcoolzinho, certo? Um cartão de crédito também, essas coisas, passa um álcoolzinho. Porque vai saber se ali não está o vírus, né? Já tem estudos que comprovaram o seguinte, ó, um vírus numa bolsa de plástico, que uma pessoa pediu no Quero Delivery, né? Já tem um estudo sobre isso. Se eu não me engano, é da Universidade de Tocantins. Uma pessoa pediu fez umas determinadas compras pelo Quero Delivery, para não sair de casa, tudo e tal. Aí chegou, essa bolsa veio contaminada. Esse indivíduo colocou a bolsa, né? Tirou a bolsa, aí ficou aquela sacolinha de verdura, aquela sacolinha transparente. Pegou aquela sacolinha, colocou, né? Higienizou com álcool e colocou todo um processo, tem toda uma logística, né? Higienizar mesmo, da forma. Eu sei que isso daqui é enjoativo, né? Muita coisa de higienização das mãos, isso. Mas, gente, aqui é a prevenção inicial. Sem isso aqui, né? As coisas, digamos assim, estouram, certo? Então, isso daqui é o mínimo. Higienização das mãos é fundamental. O uso de máscara é mais fundamental ainda. Se uma pessoa for... tô com vontade de espirrar, John, o que é que acontece? Passa aqui nesse bonequinho aí, ó. Esse bonequinho aí do lado, né, que tá espirrando, ele coloca a mão aqui no cotovelo e espirra. Porque se você for tocar na boca, né, ou na narina, o que é que acontece? Eu posso ter aí, né, essa mão contaminada. E acabar se contaminando também, levando esse vírus até as minhas vias aéreas, ok? Pode passar aí para mim, por favor. O processo de higiene... Já vamos para a pergunta, certo? Um minutinho só. Equipamento de proteção individual. Máscara. Essa máscara que é utilizada muito em ambientes hospitalares, né? Que é a máscara cirúrgica, ela tem um determinado período de tempo. Pode passar para mim, por favor, Ricardo. Ela tem um determinado período de tempo de uso, certo? Essas máscaras cirúrgicas. Não é recomendado utilizar essa máscara o dia todo, não, minha gente. Então, essas máscaras, segundo a nossa RDC, né, da Anvisa, essa norma regulamentadora, 356, ela não tem nenhuma redação, ou seja, não tem nenhuma proibição para não utilizar essa máscara. Ela não faz pessoa que seja alérgica ao determinado tecido, certo? Pessoas alérgicas a esse tecido da máscara cirúrgica, aí é que não deve usar, deve procurar outro tipo de tecido, né? Compatível aí que não seja, né, compatível com a sua alergia. Essa máscara é de uso descartável, ela tem que ser utilizada aí no máximo até 4 horas. Jonathan, se minha máscara não estiver suja, sim, você vai descartar. Passou 4 horas, você utilizou 4 horas essa máscara, você vai descartar. Não tenho dinheiro não para comprar máscara, então compra máscara de pano, certo? Compra máscara de pano, mas não somente uma. Ou não somente uma, umas 3, umas 4, ou até mais, certo? Porque virou uso individual. Virou frequente também o uso dessas máscaras. Essa daqui, o recomendado é 4 horas. Independentemente se estiver suja. Por exemplo, se estiver suja, você vai descartar, né, um pouco antes. Se ela estiver úmida, por exemplo, minha máscara ficou úmida depois de 2 horas. Está suja, troco, certo? Minha máscara depois de 4 horas não ficou suja. Vai ter que trocar, vai ter que descartar, certo? Vai ter que ser jogado no lixo essa máscarazinha aí. Pode passar? Outra coisa também interessante, só um momento
só para terminar a questão das máscaras aqui, outra coisa também interessante é a máscara de tecido, certo? Segundo a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2, procedimento recomendatório. A troca tem que ser de 3 a 4 horas no mínimo, certo? E se estiver úmidas, tem que ser trocado enquanto antes, ok? Por isso é necessário ter outras máscaras também aí, por exemplo, quem gosta de utilizar essas máscaras de pano, certo, pessoal? Pode passar para eu falar um pouco sobre a conservação das máscaras, para a gente finalizar essa questão da máscara. Pronto. Conservação da máscara de tecido. Muitas pessoas me questionam em relação a isso, principalmente as mães, certo? O essencial é que essas máscaras de tecido, né, elas sejam lavadas, higienizadas, com roupas separadas, certo? Fora daquelas roupas comuns. Por exemplo, vou lavar minha roupa hoje de casa, né? Dona de casa é muito assim, principalmente as mães, né? Vou lavar toda a roupa hoje. Eu vou misturar, vou jogar tudo. Não, não pode. Não pode, porque você não sabe se tem um determinado tipo de vírus ali naquela máscara e, consequentemente, passar para uma roupa e outra pessoa cheirar a roupinha e se contaminar por esse vírus. Então, é necessário lavar essas máscaras, né, separadas das outras roupas, ok? Deixar de molho, com água e sabão, detergente por 30 minutos, né? Sem amaciante, evitar a troca, essa secagem, evitar torcer, certo? Essa máscara. Essa secagem ela tem que ser ao ar livre, certo? Não uma secagem, por exemplo, atrás da geladeira, então em micro-ondas, porque tem pessoas que secam a máscara assim, né? Então seca no ferro, não é recomendado secar no ferro, certo? Depois de enxuta essa máscara tem que ser sim passada aí no ferro quente do tecido, ao tipo de tecido apropriado da máscara, certo? Mas o ideal é que, principalmente, higienize essas máscaras, lavem essas máscaras com as roupas separadas, certo? Posso abrir para perguntas? Wagner, você ia perguntar alguma coisa? Wagner, não é isso? Levantou a mãozinha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Sim. Como é seu nome? Sou Fernando. Fernando? Quantos anos você tem, Fernando? Tenho 15 anos. 15 anos. Pode perguntar, Fernando. É possível contaminar pelo vírus Covid-19 por meio de aperto de mãos ou beijo no rosto? Com certeza. Com certeza. É um risco muito grande. Aperto de mão, beijo no rosto é um risco muito grande. É possível sim na Covid-19. Por quê? O que acontece? Às vezes essa pessoa que apertou a sua mão, ou então deu um beijo no seu rosto, essa pessoa pode estar infectada. Não é sim, mas ela não tem nenhum sinal e sintoma. Sim, mas ela pode estar assintomática. O que significa assintomática? É a pessoa que está infectada, mas não tem nenhum tipo de sinal e sintoma ali decorrente da Covid. Então, aperto de mão, beijo no rosto, é necessário evitar, certo? Evitar mesmo, ok? É tanto que a cumprimentação é assim agora, né? O pessoal está cumprimentando assim, ó. Só toque pronto, depois passa álcool. Pode estar respondido? Sim, sim. Ok, perfeito. Alguém? Eu. Alguém mais? Eu. Quem? Como é André. seu nome? André. André. Olá, André. Quantos anos você tem, André? 15 anos. 15 anos. Pode perguntar, André. Uma mulher lactante que tenha sido infectada pelo coronavírus pode continuar a amamentar? O que é que acontece? Tem essa questão também que é bastante preocupante. Por quê? A amamentação, ela é essencial, certo? Mas a mulher que teve Covid, por exemplo, a mulher está com Covid, é necessário aí afastar, né? Ter o isolamento social dela e do bebê, certo? Por exemplo, tem uma mulher que ela teve o filhinho dela, está com 2 meses, e ela contraiu a Covid. Então, essa mulher vai ficar em isolamento social, respeitando ali o período, até ela se curar, né, para poder amamentar. Então, é necessária a interrupção da amamentação temporária. Por quê? Porque eu tenho anticorpos, antígenos, eu tenho determinadas substâncias do meu organismo que vai passar para o meu bebê. Então, consequentemente, esse bebê pode estar aí sendo infectado. Então, é necessário a interrupção da amamentação temporária. Certo? Certo, André? Conseguiu entender? Consegui. Pronto, perfeito. Perfeito. Próximo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu.
Oi, como é seu nome? Cíntia, Cíntia. Quantos anos você tem, Cíntia? 14. 14. Pode perguntar, Cíntia. Pessoas que têm problemas respiratórios leves, tipo rinite, Sim. pode ter um agravamento ao ser infectada? Com certeza. É como eu falei lá no começo, né, Cíntia? Se o tabagismo também é um fator de risco. Se essa pessoa ela já tem uma comorbidade, o que é uma comorbidade, John? É uma pessoa que tem uma determinada doença, certo? Como essa daí que você citou, a questão da rinite. Se essa pessoa tem a rinite, ela pode vir a ter o agravamento. Se ela vier a ter a Covid-19, ela pode vir a ter o agravamento dos sinais e sintomas. Certo, Cíntia? Então, aí é um risco também muito grande. Então, é necessário também, né, cumprir todas as normas ali de prevenção. Ok? Respondido? Você tem renite? Ok, obrigada. Pronto, perfeito. Você tem renite, Cíntia? Cíntia, você Tenho. tem Minha filha também tem. Pegou a Covid-19, mas não teve o agravamento. Então, não é todo mundo que vai Que bom, graças a Deus. ter, entendeu? O que é que acontece? O que é que acontece? Ó, é como eu falei lá no começo. Lembra que eu falei lá no começo que é muito relativo os sinais e sintomas? Nem todo mundo vai sentir, né? Um organismo é diferente do outro. O organismo do professor Ricardo é diferente do organismo da professora Vanusa, né? São organismos diferentes. Então, eles vão reagir de uma forma totalmente diferente, certo? Ok? Vamos lá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Se a pessoa pegar o Covid-19, é provável que ela pegue. Quem é que tá falando? Wagner. Wagner, quantos anos você tem? Tenho 13. 16? 13. 13. Pode falar, Wagner. Se a pessoa pegar o Covid-19 e se curar, aí se ela pegar, ela pode pegar novamente? Pode sim, Wagner. Pode sim. Uma pessoa que tem Covid, que já teve Covid-19, isso não implica dizer que ela não vai ter novamente. Ela pode sim, certo? O que é que acontece? Existe um período que é chamado de período de reinfecção e ativação do vírus. Por exemplo, suponhamos que eu tive Covid, né? Melhorei, né? Mas num período de certo? Na minha corrente sanguínea. Aí, infecção é outro tipo, outro, né? Outra variação, digamos assim, da Covid, certo? Mas o que é que acontece? Se uma pessoa teve Covid hoje, isso não implica dizer que ela está isenta e não vai ter mais nunca, não. Ela pode sim vir a ser infectada por Covid novamente, certo? Nos casos de ativação do vírus de reinfecção, certo? Esses são casos de reinfecção, ok? Respondido, Wagner. Respondido? Pronto. Vamos lá. Nesse próximo slide aqui, já eu abro para mais perguntas. Vou falar um pouco, né, sobre a questão aqui do transporte, para a gente, né, avaliar como é que vai ser isso, né, caso suponhamos que volte, né, as aulas o mais rápido, porque a gente espera que volte o mais rápido possível, né, isso, nós esperamos isso, que volte o mais rápido possível. Mas, como está tendo um aumento do número de casos, a gente não sabe, assim, não tem um período, assim, para dizer, não, vai voltar tal período, né? A gente espera um futuro mais próximo. Mas, o que acontece? Por mais que esse futuro seja próximo, assim, suponhamos que volte, não estou dizendo que vai voltar, não, suponhamos que volte as aulas, né, o mais breve possível, é necessário manter todas as medidas de prevenção que falei anteriormente. Uso de máscara, respeitar o distanciamento social, na questão do transporte, evitar se tocar, né? Porque vocês estão vendo aí um aluno subindo e tocando no corrimão do transporte da porta, né? Se tocou aí, é necessário também fazer a higienização, evitar aglomeração, né, no transporte, né, tudo certinho, ter um espaçamento ali certinho, a ventilação natural é essencial, é necessário abrir as portas, as janelas do micro-ônibus, certo? Evitar ar-condicionado. Então, isso daqui são coisas que vai ter sim na nossa realidade. Claro que pode ser no futuro próximo, no futuro mais longo, né, mas vai sim fazer parte da nossa realidade. Então, a gente tem que cumprir todas as regras
de prevenção da Covid-19. Por mais que nós sejamos todos vacinados, tem que continuar ainda cumprindo todas as regras. Por quê? O que é que acontece? Embora a vacinação já esteja aí, né, que eu já vou falar no próximo slide sobre a vacinação, embora a vacinação já esteja aí, né, é preciso uma quantidade de vacinação em massa, que todos sejam vacinados, e, né, a nossa segurança ela encontra-se ainda um pouco distante, certo? Porque a vacinação não acontece. Não protege só depender da vacina. Certo, pessoal? Então, nossa segurança ainda encontra-se um pouco distante, ok? Pode passar o próximo slide aí. Pronto. Agora, nesse próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o Plano Municipal de Vacinação do nosso município, do município de Boquim, certo? A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar de Boquim, Sergipe, através da Coordenação de Vigilância em Saúde e da Gerência Municipal de Imunização, apresenta o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 como medida adicional à resposta ao enfrentamento da doença do nosso município. Boquim, se vocês não sabem ainda, Boquim ele confirmou seu primeiro caso de Covid em 30 de abril de 2020, em uma pessoa do sexo masculino. Desde o primeiro caso até o dia 27 de fevereiro de 2021, já foram notificados 1.253 casos e 27 óbitos, certo? Segundo essa data aqui, dia 27. Eu coloquei a data dia 27 porque foi o dia que eu preparei o material, certo, pessoal? Mas hoje esses dados aqui já estão um pouco modificados, ok? Pode passar aí para mim, por favor. As etapas da vacinação. Como é que serão essas etapas da vacinação? As etapas da vacinação, ela será dividida em fases, certo? Inicialmente, aí nós temos a questão da primeira fase dos trabalhadores de saúde e idosos institucionalizados, né? E também aqui a questão dos indígenas, né, aldeados, né? Que no nosso município não é a realidade nossa, ok? Então, a gente tem que se adaptar ao nosso município. Isso daqui é do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, certo? Seguindo todas as normas e todas as diretrizes. Inicialmente, trabalhadores de saúde e idosos institucionalizados. O que são idosos institucionalizados, Jonathan? São idosos que vivem em asilos, né? Em lar de idosos. Aquele idoso que vive em um determinado asilo, né? Eles terão prioridade aí nessa questão da primeira etapa, ok? Profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, né? E caso aí sejam vacinados todos esses profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, os demais profissionais também serão vacinados, né? Quando eu falo de profissional de saúde, é todos os profissionais de saúde, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, psicólogo, biólogo também é profissional de saúde, que trabalham em clínicas de saúde, né? E dentre outros também profissionais de saúde, certo? Na segunda etapa aí do nosso plano, que na segunda fase, certo? Não estou falando de etapa, não, estou falando de fase. Na segunda fase eu tenho aí a questão dos idosos de mais de 80 anos, né? Que nós começamos com os idosos de 90, né? Pessoa que entra também aqui nessa questão de mais de 80 anos. De 80 a 89 anos, que está acontecendo hoje no nosso município, né? Essa faixa etária de 80 a 89 anos, né? Acredito que daqui para os próximos dias já estão chegando vacina aí para o pessoal de 78 a 79 nessa faixa etária, certo? Os idosos, porque uma pessoa é aquela pessoa com 60 anos ou mais. Aquela pessoa com 60 anos ou mais, completou 60 anos, já é idoso, certo? A terceira fase aí do plano são profissionais pessoas com comorbidade. Desculpa, falei profissionais, pessoas. Pessoas com comorbidades, pessoas que têm uma asma, pessoa que tem lúpus, pessoa que tem alguma comorbidade, tem um relatório médico que tem uma determinada doença, essa pessoa aí serão prioridade na questão da vacinação. E a quarta fase é a fase dos professores, profissionais de segurança e salvamento, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Professores da educação que estão vinculados à educação, né, entrarão aí nessa quarta fase, certo? Isso daqui é do Ministério da Saúde, minha gente, ok? Isso daqui é regras do Ministério da Saúde. Isso daqui é um cronograma do Ministério da Saúde de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, segundo o informe técnico do Ministério da Saúde. Claro que a gente adapta na nossa realidade, né? Por exemplo, no município de Duquim não tem indígenas,
ok? Então, a gente não vai vacinar o indígena, a gente vai ter essa etapa, a gente vai vacinar os trabalhadores de saúde e idosos institucionalizados. Ele fala pessoas com 80 ou mais, que entra aí a pessoa de 100 anos, de 90, certo? De 80 anos ou mais. Ok? Pode passar aí para a próxima etapa. Hoje, no Brasil, mas o que é que acontece? Esses dados mudam, né, a todo momento. Existem dois tipos de vacina, que é a Coronavac, do Instituto Butantan, né? E é a da Oxford, né, em parceria com a Fiocruz. E o que é que acontece? Eu vou especificar aqui para vocês a diferença entre uma vacina e a outra. Eu sei que vai surgir dúvidas, né, ao decorrer, mas depois aí a gente acaba tirando essas dúvidas, certo? Vamos especificar aqui a questão da vacina, que está sendo, né, utilizada nesse determinado momento. Mas nós sabemos aí que o nosso ministro da Saúde já postou ontem, né, Eduardo Pazuello, alguma coisa assim o nome dele, já postou ontem em suas redes sociais que o Brasil aí está quase comprando aí, acho que 138 milhões de doses, alguma coisa assim, certo? 1 milhão. A Covid só terá essa, John, da Sinovac, da Coronavac e da Oxford? Não, terá outras vacinas, né? Por mais que é uma questão, assim, política, mas é necessário também frisar. O Brasil, ele é o país, né? É o país, digamos assim, recorde de imunização. Ele tem o maior programa de imunização, certo? O Brasil é o país que tem o maior programa de imunização, que é o Programa Nacional PNI, ele é próprio, certo? Esse é mundial. Então, o país é recorde de imunização. Questão política, não vou discutir questão política. O que nós temos, né? Vacinar fora de fora. Então, o Brasil, né? Eu falo que o Brasil não tem, assim, especificamente uma campanha de vacinação, como nos outros. É que eu que está sendo comprado agora, é disponível para todo mundo. Seu áudio O Brasil já está um pouco atrasado. Não é culpa do município, não é culpa do Estado, é culpa do gestor, digamos assim, do Brasil, certo? E o que é que acontece? Não estou dizendo que é culpa do fulano, porque o nosso país está um pouco atrasado na questão da imunização. Acho que vocês veem isso direto, né, no Jornal Nacional, em diversos outros noticiários, né, que passa que o Brasil vacina agora, nesse determinado momento, certo? Outra coisa que eu vou especificar aqui. Já eu abro para as dúvidas, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui agora, só um momento. Tem como desligar o áudio aí para mim, por favor? Presta atenção aqui, ó. Vamos falar agora sobre a Sinovac, né? Que é a vacina da Coronavac. É uma vacina com vírus inativado, não é um vírus vivo, é um vírus morto, certo? A indicação é para maiores de 18 anos, ela é injetável, a apresentação é de frasco ampola, como tem aí do lado, né? Esse frasco ampola pode ser de uma dose ou de 10 doses, certo? Pode ser de uma dose só ou multidose. O esquema vacinal é necessário que seja tomado 2 doses dessa vacina, com intervalos de 1 a 4 semanas entre as doses, certo? A administração da vacina ela é intramuscular, né? Intramuscular, e é de 0,5 ml. E o prazo de conservação da vacina é de 12 meses, 1 ano, né? E ela tem uma conservação aí de 2 a 8 graus Celsius, certo? Na geladeira. E a validade do frasco após aberto, abriu o frasco agora, né? É de multidose, 10 doses, abriu o frasco agora. Após aberto esse frasco, a validade da vacina, né? Retirei uma dose de lá, de dentro, após aberto, ele tem uma duração aí de 8 horas, certo? Então, tem algumas especificações que é necessário levar em consideração. É intramuscular, para maiores de 18 anos, 0,5
5 é 2 doses, com intervalo entre 2 a 4 semanas entre as doses, certo? Pode passar, Ricardo, aí para mim, por favor. Aí eu tenho aqui a AstraZeneca, né, que é a Oxford, em parceria com a Fiocruz, né? É uma vacina também que é indicada para maiores de 18 anos, é injetável, é intramuscular. O frasco, ele é um frasco ampola de 10 doses, ele não é só uma dose, ele é de 10. Da Coronavac nós temos de uma dose só e de 10, certo? Esse daqui eu só tenho de 10. O esquema vacinal é de 2 doses, de 0,5 ml, com intervalo de 12 semanas, certo? Por exemplo, tomei hoje. A próxima dose eu vou tomar quando, Jonathan? Daqui a 12 semanas. Se você tomou da Oxford, né, AstraZeneca, aí da vacina da Fiocruz. A conservação também é de 2 a 8 graus Celsius. E após aberto o frasco, por exemplo, tem 10 doses nesse frasco. Eu vacino 10 pessoas. Após aberto, vacinei 5. Após aberto, abri o frasco, né? Ele tem uma validade aí de 6 horas. Passou de 6 horas, esse frasco tem que ser descartado, porque a validade dele já venceu, após aberto, certo? Caso ele não seja aberto, seja conservado nessa temperatura de 2 a 8 graus, ele tem a validade aí de 24 meses a partir da data de fabricação, ok? Pode passar aí para mim, por favor. Pronto. Alguém tem alguma dúvida em relação à vacina? E a todos os outros assuntos que nós já debatemos. Eu, professor. Oi! Como é seu nome? Caroline, Caroline. Quantos anos você tem? 14. 14 anos. Pode falar, Caroline. Sobre a relação sobre os bebês que tiver Covid-19, eles vão ter a vacina. Eles vão ter a vacina? Quem vão ter a vacina? Repita para mim, por favor. Se os bebês... Para os bebês, vai ter a vacina? Oh, sim. Vamos lá, Caroline. Veja, o que é que acontece? A vacina, num determinado momento, ele é recomendada para maiores de 18 anos, certo? Para menores de 18 não é recomendado. Por que, Jonathan? Porque não existe um estudo ainda, né, que diz que a vacina foi eficaz em um bebê, em uma criança, nenhum rapaz de 17 anos, nenhum rapaz de 14 anos, de 12 anos, assim como vocês, certo? Então, não existe estudo ainda sobre isso. Mas o que é que acontece? Futuramente pode ter sim, certo? Futuramente pode ter vacina para bebê, vacina para vocês também dessa faixa etária, né? Mas o recomendado no momento é para maiores de 18 anos. Respondido? Certo. Ok. Alguém tem mais Obrigada. alguma pergunta? Nada, de quem? Eu. Quem? Eu aqui. Eu. Como é seu nome? Fernando. Fernando? Uhum. Pronto. Quantos anos você tem, Fernando? É um 15 aí. 15 anos. Pode falar, Fernando. Você acha que as pessoas mais ricas estão pagando para receber as vacinas primeiro que os outros? Como é? Repita aí para mim, por favor. Você acha que as pessoas mais ricas estão pagando para receber as vacinas primeiro que os outros? Eu acredito que não. Sabe por quê, Fernando? Porque o que é que acontece? O nosso Ministério da Saúde ele é bem rígido em relação a isso. Inclusive, o Ministério Público também está caindo em cima, junto com o Poder Judiciário e os outros poderes que compõem o nosso Estado brasileiro, certo? Não existe isso no Brasil, o Ministro da Saúde já falou, não existe isso no Brasil, que dizer, porque fulano tem dinheiro, fulano foi vacinado. Não, a vacina ela é para todos, né? E isso, se vier a acontecer, é crime. Né? Não pode, isso é crime, certo? Porque a vacina ela é para todos, certo? Seguindo todas as recomendações. Mas, assim, eu não conheço nenhum caso, assim, específico de dizer, fulano comprou a vacina. Não. Pelo menos aqui em Sergipe, no nosso estado, eu não vi, não. Certo? Certo. Respondido, Fernando? Sim. Posso fazer mais uma? Pode sim, fica à vontade. Tipo assim, por que crianças de 0 a 10 anos têm menos risco de pegar coronavírus? O que é que acontece? Presta atenção. Desculpa aqui pela zoada do carro, que está próximo à rua aqui, e fica esse zoozinho chato. O que é que acontece? Nosso sistema imunológico, ele é diferente de uma pessoa adulta. O sistema imunológico de um bebê é diferente do sistema imunológico de um adulto. O sistema imunológico de um adulto é diferente do sistema imunológico de uma pessoa idosa, certo? Existe sim estudos dizendo que os bebês, ele tem aí
né, digamos, um sistema imunológico melhor, um sistema imunológico mais forte do que o de um adulto. Por isso ele não pega coronavírus. Mas esses estudos são bastante relativos, certo? Isso não quer dizer que é verdade, não. Tem criança, sim, que pega o coronavírus, né? Como já teve casos de óbitos aí em criança que morreu por causa de Covid, mas é mínimo. É mínimo por quê? Porque justamente o sistema imunológico daquele indivíduo, daquela criança, é um sistema imunológico forte, certo? Esse sistema imunológico já tem uma determinada proteína, esse sistema imunológico está passando por um processo de maturação, está amadurecendo. Então, as células de defesa do corpo desse indivíduo, dessa criança, elas são fortes, certo? Então, ela é capaz de combater, aí, às vezes, esse vírus. Às vezes, a criança está assintomática e não tem nada, porque o sistema imunológico dela conseguiu aí combater esse vírus. Respondido? Respondido. Pronto. Que coisa linda, viu, vocês? Pode perguntar. Quem tem mais perguntas? Eu tenho. Como é seu nome? Monaline. Monaline? É. Quantos anos você tem, Monaline? 12. 12. Pode perguntar, Monaline. Quem já teve Covid ainda pode ser vacinado? Com certeza, certo? O que é que acontece? A vacinação, independentemente da pessoa ter Covid ou não, pode sim ser vacinada. Mas existe, Monaline, algumas precauçõezinhas, certo? Por exemplo, suponhamos que eu tive Covid, certo? Eu só posso ser vacinado depois de 30 dias que os meus sinais e sintomas cessaram, passaram. Passou os sinais e sintomas, depois de 30 dias eu posso ser vacinado, certo? Mas não existe nenhuma contraindicação para pessoas que já teve Covid não poder tomar vacina. Podem sim tomar vacina. Ok? Ok. Posso fazer outra pergunta? Pode sim. É possível se infectar com o coronavírus mais de uma vez? Com certeza, que foi o caso da pergunta do colega, né, anteriormente. Tem muitos casos acontecendo assim, certo? Só porque uma pessoa teve Covid, isso não implica dizer que ela não vai ter novamente, não. Ela pode sim ter Covid novamente, certo? Certo. Obrigada. Nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu. Como é seu nome? Meu nome é Pedro, Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? 13. Pode perguntar, Pedro. Eu quero saber se as pessoas que têm alergia a poeira, essas coisas, a cachorro, ela pode tomar vacina. O que é que acontece, né? Existem pessoas alérgicas, né, que podem sim tomar vacinas. Mas se essa pessoa for alérgica a alguma determinada substância que está presente na vacina, ela não vai poder tomar vacina, certo? Ela só não vai poder tomar vacina se ela for alérgica a substâncias que foram utilizadas para a produção da vacina. Mas como é que eu vejo isso? Quando essa pessoa for se vacinar, ela vai chegar lá no consultório, ela pode questionar até a vacinadora, ou então a coordenação de imunização, dizer quais os componentes que estão presentes na vacina. Se ela não for alérgica a nenhum daqueles componentes presentes na vacina, ela pode se vacinar tranquilamente. Agora, se ela for alérgica ao componente presente na vacina, por mais minimamente que seja, ela não pode ser vacinada, certo? Certo. Pronto. Conseguiu entender? Consegui. Pronto, perfeito. Mais alguma pergunta? Sim, pode fazer outra pergunta? Eu tenho. Pode Professor, passar. muito antes de nós, alunos, existir, essa doença também já existia? Raquel está perguntando se essa doença já existia, é isso? O que é que acontece, Raquel? Essa doença, esse novo vírus, existia vírus semelhante a eles, certo? Que é coronavírus, outro tipo de coronavírus, entendeu? Mas não era tão grave, não era tão conhecido assim. Mas esse novo vírus, essa nova doença que ocasionou a Covid-19, não existia anteriormente. Ela foi existir, né, a partir do primeiro caso que foi descoberto lá em dezembro de 2019 e se espalhou rapidamente, certo? Mas não existia essa mutação desse novo vírus, certo? Passou a existir a partir daquele determinado momento. Mas existia vírus semelhante a esses, ok? Ok, obrigada. Nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu tenho, professor, outra pergunta. Monaline, né? Pronto. O que são atividades pedagógicas não presenciais? Como é? O que são atividades pedagógicas não presenciais? É aquelas atividades que é realizado de modo remoto. Como essa atividade aqui? Uma atividade pedagógica não presencial.
Ok, obrigada. Certo? Nada. Eu quero fazer outra pergunta. Caroline, né? É, Pode perguntar. sobre os idosos de 74 anos com diabetes, eles vão ter a Fale um pouco mais alto, Caroline. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Peraí, deixa eu colocar aqui o fone de ouvido. Fica melhor, eu acho. Os idosos de 74 anos, eles vão ser, que têm diabetes, vão ser preferencial? Sim, o que é que acontece? Ó, tem o plano de imunização nacional e tem ali a questão das fases que eu apresentei para vocês. Idosos de 70 a 74 anos, eles não vão, por mais que ele tenha diabetes, ele não vai entrar nas pessoas com comorbidade. Ele vai entrar na pessoa de acordo com a idade dele. Então, acredito que daqui para os próximos dias, né, das próximas semanas, esses idosos, né, na faixa etária de 70 anos, 70 a 74, né, já estão aí sendo iniciado o processo de vacinação. Certo, Caroline? Certo, obrigada. Nada, de quê? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho outra. Sim, pode falar. Qual é a relação da síndrome inflamatória multissistemática pediátrica com Covid-19? Qual o quê? Qual é a relação da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica com Covid-19? A relação é a questão da multiresistência entre elas, certo? Uma é mais resistente do que a outra. Ok? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, eu. Pode perguntar. Micaela, isso? Isso. Quantos anos você tem? 12. 12 anos. Pode perguntar. É possível os bebês pegarem esse vírus? Com certeza, certo? É preciso pegar e ainda é possível pegar e ainda ficar assintomático, certo? Sem nenhum sinal e sintoma nenhum. Isso é muito relativo, certo? Pode vir, né, a ter ou pode vir não ter. Claro que o índice é pequeno, mas pode sim, certo? Certo. Ok. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pessoal, quem tiver com computador... Ricardo, tá me ouvindo? Professor Ricardo. Pronto, tô sim. Pronto, se você puder tirar uma foto, você tá com o computador aí, né? Tô. Porque eu tô com o computador e tô com um tablet aqui em cima. Porque no tablet a câmera é melhor do que no computador. Se você puder tirar uma foto e depois mandar para mim, eu agradeço. Mas não mostra todos na tela. Não mostra todos? Todos não. Eu queria que mostrasse. Depois, eu acho que quando você terminar o slide, você tira uma foto assim agora, certo? Com a apresentação. Depois, quando terminar o slide, quando a gente fechar o slide, eu acho que aparece todo mundo. Aí fica melhor. Eu vou pedir uma foto para você, essa gentileza, certo? Beleza. Pronto, ótimo. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então vamos falar um pouco aqui sobre mitos e verdades, certo? Vou precisar da ajuda de vocês. Ó, a gente já está quase finalizando, viu? Tenha um pouco de paciência aí comigo. Ó, vamos falar aqui sobre mitos e verdades. Ricardo, pode passar. Pronto, peraí. Peraí que eu saí aqui que eu ia fazer. Pronto. Mitos e verdades, pronto. Pronto, veja só, pessoal. Ó, as vacinas podem alterar o DNA humano? Quem acha que é verdade e quem acha que é fake news? E aí? Fake. É fake, é fake. É fake. É fake. Tipo, o Bolsonaro falando que vão virar jacaré. Vai virar jacaré? Vocês são ótimos, viu? Vamos ver. Fecha aí o microfone. Como lindo é esse, hein? Fecha o microfone. Pronto, ótimo. Ricardo, a resposta, Ricardo. É fake. Parabéns, viu? Não existe nenhuma alteração dizendo que a vacina pode alterar o DNA, não. Certo? Nem virar jacaré. Isso é mito, pelo amor de Deus. Pode passar, Ricardo. Jonathan. Ó, presta atenção. Essa é interessante, viu, pessoal? Ó, as vacinas causam infecções pelo novo coronavírus? Isso é verdade ou fake? Leia com atenção, viu? As vacinas causam infecção pelo novo coronavírus? Você acha que a vacina vai causar infecção pelo novo coronavírus? Não. É verdade ou fake? Não, a vacina diz também do contrário, né? É fake. Acho que é fake. A vacina vai proteger. A vacina vai proteger, não é para atacar mais ainda.
Olha. Fake news. Fechem o microfone. Fechem o microfone. Vamos lá. Ricardo, passa aí, Ricardo. É fake, viu? Parabéns. Isso aí, tô gostando de ver. Viu? Porque o que é que acontece? A vacina, ela tem anticorpos, certo? Anticorpos que vão proteger o seu organismo do vírus. Ela não vai causar o vírus. Por mais que a vacina tenha um processo de fabricação, assim, digamos assim, eu pego o vírus morto, mato ele, a partir dele ali eu transformo os anticorpos, crio os anticorpos, a vacina ela não vai causar um novo aí coronavírus, certo? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Próximo fake news. Ou fake news não, verdade ou fake news, né? Vamos lá. As vacinas podem causar efeitos colaterais? Quem acha que é verdade ou fake news? E aí? Eu acho que é verdade, professor. É verdade, tem um risco. É verdade. Assim, É verdade. Verdade. Ó, acho que é verdade, mas acho que é mentira também, porque, tipo assim, tem pessoas que é alérgica também, tem pessoa que é alérgica à vacina, pode ser também isso. Olha que coisa linda, tá vendo? Vocês estão de parabéns, vocês, viu? Vocês estão de parabéns. Muito bem, viu? Rapaz, vocês estão demais, viu? Verdade. Parabéns, viu? Parabéns. A vacina, ela pode causar, assim, alguns efeitos colaterais, que alguns efeitos colaterais leves ou mais graves, como, por exemplo, cefaleia, que é aquela dor de cabeça. Eu posso ter o cansaço, né, que é aquela fadiga. Eu posso ter aí uma dor no local da aplicação. E em casos mais graves, eu posso ter aí a febre a partir dos 38 graus e meio, certo? Então, a vacina, ela pode, sim, causar alguns efeitos colaterais. Próximo slide, Ricardo. Pronto, ó. Presta atenção aqui, pessoal. Leia com atenção, ó. As vacinas não são seguras? Quem acha que é verdade ou fake news? É fake. É fake. É Porque se a vacina foi disponibilizada, é porque ela deve ser segura. Vamos lá. Quem acha que é verdade? Ninguém acha que é Se a verdade? vacina foi feita, é porque é para acabar. Pode passar, Ricardo. É fake. Parabéns. Viu? As vacinas são seguras, sim. Certo? Elas foram testadas em laboratórios, né? E ela garante aí uma segurança, né? Ela garante aí uma eficácia de proteção. Tem algumas que garantem 50%, outras que garantem 70%, outras que garantem 90%. Eu não vou adentrar nisso agora, porque isso daí já é assunto para outro, né? Outra palestra, outro determinado conteúdo. Certo, pessoal? Pode passar, Ricardo, por favor. Aqui eu trouxe algumas perguntas frequentes. Mas eu vou ler aqui, certo? Para que vocês fiquem cientes de modo bem rápido mesmo. Pessoal, desliga aí o áudio, por favor. Eu vou ler aqui só para esclarecer, certo? Mas vocês já fizeram essas perguntas aqui e foram basicamente isso daqui. Só para refrescar a nossa memória. Ó, quanto tempo após tomar a vacina uma pessoa fica imunizada contra a Covid-19? Para estimular a imunidade da pessoa contra o Covid, a vacina que está sendo aplicada no Brasil precisa de uma segunda dose, como já foi falado aqui para vocês. Certo? Tem a primeira dose e a segunda dose. Contudo, o organismo ele leva um tempo para ter uma resposta imunológica protetora, que é em torno aí após 10 a 20 dias, certo? A partir da segunda dose. Então, leva um tempo para produzir esses anticorpos. Não é porque eu tomei a vacina hoje, eu estou totalmente imune, estou o incrível Hulk, certo? O meu corpo ele vai criar uma resposta imunológica, certo? Não é de uma hora para outra, não. E ele só vai criar essa resposta imunológica depois que for complementado o esquema vacinal da segunda dose, ok? Ó, uma pessoa que teve Covid precisa ser vacinada? Sim, a vacina pode oferecer uma imunidade mais duradoura e trazer mais benefícios em relação à imunidade natural. Certo? Então, isso daqui foi o que vocês questionaram, né? Fulano teve Covid, Ciclano teve Covid, pode ser vacinado? Pode sim, ok? Pode passar, Ricardo, aí para mim, por favor. Vamos lá. Pronto, ó, presta atenção. Porque mesmo tomando a vacina, é preciso continuar seguindo as medidas de saúde pública. Foi o que eu falei. Se eu tomei a vacina, meu corpo ele não vai criar os anticorpos de uma hora para outra, certo? Ele demora aí um determinado período de tempo para poder criar esses anticorpos. Com isso, eu preciso sim seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde
E a questão ali, né, daquelas medidas preventivas, uso de máscara, evitar o distanciamento social, álcool, certo? Portanto, é necessário, né, continuar aí com essas medidas. Posso pegar Covid por causa da vacina? Não, né? O vírus da vacina é inativado. Não existe isso, pegar Covid por causa da vacina. Mesmo a gente, Ok? mesmo, Alguém quer professor, fazer alguma mesmo a pergunta? gente, mesmo a Raquel. gente se vacinando, ainda pode ter restos de Covid-19 no nosso corpo. O que acontece? Após você ser vacinado, o que acontece? Você adquirir uma resposta imunológica, certo? Uma resposta imunológica protetora ao seu organismo. Se você vier a se infectar por Covid, pode sim, né, ter caso de você se infectar. Mas o que o esperado é o seguinte, que você não se infecte. Por quê? Porque você tem ali anticorpos que servem de proteção para o seu organismo. Entendeu? Entendi. Posso tomar uma dose da vacina de um laboratório e receber a segunda dose de outro? Não. Lembre-se que são 2 doses. É necessário tomar do mesmo laboratório e da mesma fabricação. Se você tomou a Oxford, você vai tomar a segunda dose da Oxford. Se você tomou a primeira dose da AstraZeneca, da Coronavac, vai tomar a segunda dose da Coronavac, certo? Não pode tomar dose de um laboratório ou de outro. Ricardo, pode passar, por favor? Quem ainda não pode ser vacinados contra a Covid-19? Foi o que eu falei aqui para vocês. Menores de 18 anos não podem ser vacinados, gestantes não podem ser vacinados, pessoas com recomendações médicas não podem ser vacinadas, aquelas pessoas, né, daquelas referidas na bula, por exemplo, que tem alergia a uma determinada substância que foi fabricada a vacina, não pode ser vacinado, certo? Então é necessário ficar atento em relação a isso, ok? O que devo fazer se estiver sinais e sintomas? Quando devo procurar o atendimento médico? Se você tiver alguns sinais e sintomas menores, como tosse leve, febre leve, geralmente não há necessidade de procurar atendimento. É fazer a questão do auto-isolamento em casa, certo? Agora, se esses sinais e sintomas se agravarem, é necessário, sim, procurar o serviço de saúde, né, para dar continuidade aí ao tratamento, fazer um tratamento mais eficaz. Ricardo, pode passar. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu gostaria aqui de deixar uma frase, certo, que é extremamente interessante, que é: em tempos difíceis, empatia é fundamental. Jonathan Costa. O que é empatia, John? É você se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar do seu coleguinha, é você se colocar no lugar do seu professor, certo? É você se colocar no lugar do outro, ok? Então, em tempos difíceis, é necessário se colocar no lugar do outro, porque isso é fundamental. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Atenção demais, viu? Maravilha, parabéns. Eu quero ver se meu assessor tá gravando isso, Excelente. Ricardo. Excelente a palestra, excelente. Ricardo, meu assessor tá gravando isso, que eu quero postar. Tô gravando sim. As fotos é que eu não consegui ainda tirar tudo junto. Eu instalei uma extensão aqui no Google. Aí vou ver se funciona. Mas eu acho que tem que iniciar de novo. Já estava começado, né? Entendi. Iniciar. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se funciona. Mas lembre-se de salvar a gravação, viu, Ricardo? Eu vou salvar a gravação. Pronto. Salve logo, porque às vezes não consegue não salvar depois. Vou interromper logo. Jonas, obrigada, viu? Imagina, de quê? Eu que agradeço. A Escola Manuel Cândido agradece.